casa, podia estar até mais baixo. mais odds altas, né? O que é interessante pra gente, que bom. confia no São Paulo, no caso. E agora a gente sai da Série B para a Série A, tá? Duelo isolado. Juventude e São Paulo, né? O único jogo aí desta quinta-feira pela Série A. Jogo às 7 da noite lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Tinham outros 3 jogos, né, da Série A do Brasileirão marcado aí pra quinta, mas são os times que estão disputando a Sula, né? Tem o Vasco, adiados, Bahia e o Atlético Mineiro, né? E aí a gente vai ter esse único jogo aí da... Qual rodada, velho, essa aí? 16ª, né? 16ª. Da 16ª rodada acontecendo nessa quinta-feira. Vamos lá, analisar Jaconeiro contra o São Paulo. Duelozinho interessante, Juventude aí não vive lá seus grandes momentos, né? O São Paulo, com a chegada do Hernan Crespo, parece que agora deu uma melhorada, deu uma empolgada, vem de vitória no Clássico. E o Juventude, velho, é um timezinho que não passa confiança, tá? Eu acho que caminha a passos largos aí a ser rebaixado nesse Brasileirão. Ano passado tinha o Alfredo Jaconi como uma força muito grande, e esse ano parece que já não é tão grande assim. São Paulo tá ali em 14º, com 16 pontos marcados, e o Juventude é o 18º com 11 pontos. É isso. O Juventude tem 3 vitórias contra nordestinos em casa, né? Pois Sport, são as Vitória 3 vitórias e dele. Ceará. Exatamente. Vai ver até nos confrontos aí que nem o Alfredo Jaconi está fazendo tanta diferença como já fez em outras temporadas, né? Fora, o time é goleado, basicamente, né? Na maioria dos jogos. Tomou 4-0 do Cruzeiro, aí venceu o Sport Lanterna 2-0, mas nem foi uma grande atuação assim, foi um jogo até mais equilibrado do que o placar mostra. Perdeu do Grêmio em casa 2-0, aí contra o Bragantino fora perdeu de 1-0, empatou com o Fluminense em casa 1-1, contra o Fortaleza fora tomou 5, Fortaleza é um time da zona de rebaixamento, né? Em casa perdeu do Atlético Mineiro, né, que eu acho que é um bom parâmetro com o São Paulo. Perdeu fora pro Inter 3-1, um time que toma muitos gols, né? Cara, esse jogo contra o Sport, só pra gente ter um parâmetro, aquela estatísticazinha que tá muito comum aí nos últimos anos, né? Acho que é calculado por aquele supercomputador da Opta e tal, que é o gols esperados. Os gols, o Juventude ganhou por 2-0, mas o gol esperado do Juventude era cerca de 0,5, salvo engano. E o Sport foi mais de 1, tá? Ou seja, pelo que foi o jogo, a expectativa era que o Sport vencesse a partida. Inclusive teve gol anulado, né? Mas gols esperados a média de gols do time barra a quantidade de finalizações que ele tem no jogo. Sim, né? Exatamente, né? Pelo que foi criado ali de oportunidades e tudo mais, existia uma tendência até para o Sport vencer o jogo, é isso que eu tô querendo dizer. Então, assim, realmente, o Juventude ele não tem mais o Alfredo Jaconi com uma grande força como era em outras temporadas, né? Acabava sendo ali um alçapão, um trunfo para a equipe, mas nessa temporada eu nem caracterizaria tanto assim. E o São Paulo, eu acho que a análise passa muito pela chegada do Hernan Crespo, né? Fez uma estreia ali que não foi muito boa diante do Flamengo, um jogo dificílimo, né? Adotou uma postura ali extremamente defensiva, o São Paulo foi bem dizer num 11-0-0 quase, né? 3 zagueiros, 3 volantes, acabou tomando 2-0 ali pro Flamengo. Depois ele empata com o Bragantino em 2-2, mais um jogo difícil, fora de casa contra o terceiro colocado. E em outra partida dificílima, ele acaba vencendo o Corinthians por 2-0 no Clássico. Luciano fazendo uma boa temporada, meteu 2 ali pra cima do Corinthians. Então, velho, eu enxergo um favoritismo maior que pro lado do São Paulo mesmo, sendo visitante, tá? Bom, vamos ver o que as odds dizem agora no nosso Momento Bet Nacional, porque o favoritismo é do São Paulo mesmo, fora de casa. Podia estar até mais baixo. Mais odds altas, né? O que é interessante pra gente, que confia no São Paulo, no caso. Cara, eu acho que assim, o justo seria São Paulo estar ali por 2, mais ou menos, tá? 1,90, 1,90 e pouco. O que acaba condicionando pra gente enxergar apostas de valor a favor do tricolor paulista. E aí, sem dúvidas, vou focar 100% no São Paulo, tá? Nem golzinho do Juventude, eu acho que vale a pena confiar. É uma equipe que não passa lá essas grandes confianças, eu acho que caminha a passos largos para ser rebaixada, como eu disse, tá? E por isso a nossa dica do Tipster vai ser duplar o empate é o São Paulo, só a título de proteção em caso de empate com gols, que pode eventualmente acontecer. O São Paulo vem de um 2-2 aí fora de casa contra o Bragantino. Combina isso com um golzinho do tricolor paulista. Aqui a gente tem uma odd 53. Nesse caso aqui a gente vai ter o quê? O dupla hipótese do São Paulo tirando o 0-0. Coisa que eu acho difícil. Jogos do São Paulo aí, desde a chegada do Crespo, foram bem movimentados. O time conseguiu marcar 2 gols contra o Corinthians, marcou 2 gols contra o Bragantino. Então eu acho que pelo menos um golzinho contra o Juventude ele deve fazer. E também acho que não vai perder. Gosto muito dessa opção. Acho que é bem segura. E por isso vai ser a nossa hotbet. Stake dobrada nessa aí. Muito bem, então de cada daí para Juventude de São Paulo, né? O dupla hipótese do tricolor paulista e o golzinho aí de São Paulo fica sendo a nossa principal dica para esta quinta-feira.